E o Agostinho, desculpe. O Agostinho também está aí. Do que está sendo a negociação em relação à carreira TAI, mas também trazer um pouco do que está sendo discutido no âmbito mesmo de todos os servidores, das nossas demandas enquanto Instituto Federal, tá? Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Maíra, eu sou TAI no campus Jacareí, tá? Estou na rede desde 2011, já estive junto com o Pacheco, inclusive, na coordenação estadual aqui do Sinasef São Paulo. Então, a gente vem acompanhando, né, todas as reivindicações em relação aos servidores do Instituto Federal de São Paulo já há um tempo. Hoje eu ocupo uma pasta na direção nacional do sindicato, que é a pasta de políticas para as mulheres, né? Para vocês entenderem mais ou menos, a gente, na direção nacional, é dividida em 27 pastas, né? Que cada pasta toca aí um trabalho do sindicato, mas, de certa forma, a gente acaba se envolvendo, né, em toda a relação, principalmente eu, enquanto TAI, envolvi bastante nas discussões, nos GTs, tentava organizar o meu plantão sempre na direção nacional, juntamente com as mesas e com as reuniões, né, da CNS, que é a Comissão Nacional de Supervisão do PCC-TAI, onde o Sinasef tem cadeira, né? Então, de certa forma, acompanhei aí, vou tentar passar um pouco do que a gente vem discutindo, que trouxe a gente aqui, né, nessa greve, né, a nossa luta aí por melhorias nas condições de trabalho nossa, né, numa forma bem ampla de dizer condições de trabalho, né, que são salariais, carreira, mas também a nossa própria estrutura de trabalho hoje, né, física e condições mesmo de trabalho que a gente vê que se intensificou bastante, o controle, a intensidade do trabalho, né, a tecnologia que foi anunciada aí, que vinha nos dar uma aliviada, ela anda nos escravizando cada vez mais, né, e eu acho que esse debate é uma coisa que a gente tem que fazer não em período de greve, não em período de negociação com o governo, mas eu entendo que é um debate que a gente tem que fazer de forma contínua, né, e eu acho que, inclusive, a intensificação do trabalho anda nos dificultando fazer essas discussões que eu acho extremamente necessárias para a gente conseguir resistir, lutar aí pelas nossas condições de trabalho. Primeiro, a gente precisa entender quem são os TAIs, né? Quem é esse grupo de servidores que ocupa e é regido por essa carreira, né, que é o PCC-TAI, que é uma carreira de 2005. Os TAIs, né, eles são os técnicos administrativos de educação, né, que no Executivo Federal tem a função aí de tocar as atividades administrativas relacionadas à proposta pedagógica dos institutos federais, das universidades federais, dos colégios militares, enfim, de toda a rede federal de ensino, né? A gente é a maior categoria do Executivo Federal hoje, tá? Somando aí mais de 200 mil servidores pelo Brasil. É uma carreira que o documento do PCC-TAI, ela traz os princípios dessa carreira, desse trabalhador, do que é esse trabalhador, com bastante, como eu posso dizer, com bastante solidez, né? Dizer que a carreira de um técnico administrativo em educação é importante existir, porque a natureza do trabalho de um técnico administrativo, seja ele pedagogo, seja ele assistente social, seja ele contador, seja ele administrador, seja ele auxiliar em administração, assistente de aluno, bibliotecário, né, que a gente sabe que existe em diversos órgãos do governo federal, mas esse trabalhador, né, esse profissional que trabalha na educação, ele precisa ter uma carreira típica
de um trabalhador da educação. Ele precisa ter condições de progressão diferentes, condições de capacitação diferentes, porque ele precisa estar envolvido e entender o princípio pedagógico educacional, né, que é o fim, né, a atividade fim do que ele faz ali naquele momento. Por isso que existe uma carreira separada para o PCC-TAI, né? Isso é de extrema importância. Parece algo menor, mas é de extrema importância, porque é nesse lugar que a gente se coloca na carreira que a gente entende que a gente não é um executor de tarefa, né? Por esses princípios filosóficos, pedagógicos, do profissional técnico administrativo em educação, é que a gente venha perceber que a gente não está dentro de uma escola apenas para executar tarefa. Não é assim, né? O docente, a gestão, ela define algo e passa e o TAI, ele executa. Não, é importante que o TAI tenha uma formação e uma carreira que permita que ele pertença, né, a essa engrenagem que é decisória, que é executiva, né? Então, o TAI não é um mero executor de tarefas, e eu acho que a gente precisa se apropriar dessa discussão com muita firmeza, porque o não se apropriar dessa discussão, o baseamento dessa discussão, ele implica num processo de terceirização do PCC-TAI, né? Terceirização do cara que vai... Porque se a gente não precisa ter um profissional com uma carreira estruturada para aquilo, a gente não precisa dele. A gente contrata uma empresa que contrata qualquer assistente social, qualquer administrador, qualquer auxiliar administrativo, coloca lá e executa a tarefa pensada pelo corpo da escola, né? Seja gestor, seja docente. Então, sim, o TAI é uma carreira específica, porque ele precisa de uma estrutura específica, porque ele faz parte do processo decisório da instituição. E, para isso, ele precisa se apropriar e saber qual é o objetivo, qual é o fim, né? Quais são os princípios pedagógicos daquele local. Então, eu acho muito importante essa discussão, que a gente vá se apropriando desse espaço de ser um educador e de pertencer a esse espaço decisório, executivo e decisório, né, e de reflexão das práticas educativas, né. Então, isso eu acho que é o princípio da nossa carreira, e por isso que ela existe. E defender e se apropriar isso, eu acho que é dever de todo técnico administrativo em educação, né, sob pena da gente sofrer uma terceirização. Mas somos o maior número dentro do Executivo Federal. Isso nos traz dificuldade, né? Porque, apesar de uma força política, por ser em maior número, condições de trabalho e salariais nos são, vamos dizer, por exemplo, nessa negociação, sempre a gente escuta assim, mas dar aumento para o TAI é um impacto muito grande no orçamento do governo federal, né? Porque é um número muito grande de trabalhadores. Então, é isso. Por isso, né? E por também a gente... Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Peraí. Agora que abriu só o meu notebook, acredita? Agora eu vou tentar entrar na reunião com ele para tentar apresentar aqui. Mas, enfim, isso a gente vai falando, tá? Então, a gente possui a menor remuneração do Executivo Federal, né? E devido a essa vulnerabilidade, né, desses trabalhadores em maior número, devido a gente entender num processo de governos que, a partir de 2006, são governos extremamente, né, que trouxe a pauta, não que não fôssemos antes disso, mas que trouxe uma pauta de um aprofundamento do neoliberalismo, das terceirizações do serviço público. A gente entende que a educação, nesse processo, é um alvo, né? A terceirização da educação pública federal, ela, desde o governo Temer, no pós-golpe, desde o governo Temer em 2016 e depois no governo Bolsonaro, foi uma pauta muito forte, né? O próprio ministro da Economia do Bolsonaro dizia que ia colocar uma granada
no bolso do servidor público, né? Então, não era segredo, e nesse processo aí desses 7 anos, a gente sofreu um impacto muito grande do congelamento salarial, da PEC 95, congelamento de gastos, que ainda não foi muito derrubada, né, porque o arcabouço ainda nos imprime condições bastante difíceis de manter o investimento, né, na educação pública, na saúde pública, nos serviços públicos em geral, mas desses 7 anos, os tais, como maioria, como já a carreira que menor remunerada no Executivo Federal, um processo que todo o servidor público federal sofreu, no TAI ele teve um impacto muito maior, né, ao ponto de que algumas classes do PCC-TAI hoje vivem aí em condições de dificuldades de subsistência, né, ganhando um salário mínimo, em condições bastante precárias, né, e até as carreiras de nível mais alto, né, por exemplo, a ainda se comparar aos outros órgãos do governo federal, ainda é muito mal remunerada, né. Então, esses 7 anos, né, em que a gente viveu aí resistindo aos ataques à educação pública e ao funcionalismo público federal, né, e foi um movimento de resistência mesmo, que a gente tinha sequer condições de avançar para pedir melhorias, a gente só resistiu nesses 7 anos, né, e resistimos bravamente, estamos aqui. A partir de 2023, com a entrada de um novo governo, que tem uma nova perspectiva, uma nova visão para o serviço público, a gente aí é uma faísca de esperança, parece que é solta aí no coletivo de servidores do PCC-TAI, e isso traz um movimento bastante forte, né, a partir de janeiro, fevereiro de 2023. E isso dentro do sindicato traz reflexo, né? Em fevereiro de 23, a gente aprova numa plenária nacional que iríamos iniciar GTs, grupo de trabalhos, para discutir a carreira do PCC-TAI, porque era uma demanda que a gente via que estava bastante fervorosa, a necessidade de resolver distorções em que coloca o PCC-TAI nessa condição da menor remuneração do Executivo Federal, né? Com perdas aí do nosso efetivo irreparáveis. Há uma evasão no PCC-TAI enorme, justamente pela má condição de salário, má condição de trabalho. Não é mais uma carreira efetiva. Então, o que vem acontecendo um TAI muito bem capacitado, muitas vezes capacitado dentro da nossa instituição de ensino, né, utilizando as ferramentas que nos possibilita nos capacitar, sai atraído por outras carreiras mais atrativas. Isso tem um impacto muito grande na qualidade da educação que a gente oferta, né? É o profissional capacitado que está saindo e que não está sendo reposto. Enfim, a partir de fevereiro inicia um processo de discussão da carreira PCC-TAI dentro do Sindicato Nacional, né, do Sinasef. As sessões se organizaram, discutiram essa carreira, tiveram diversos GTs carreiras, que nos slides eu tenho direitinho, mas eu não vou conseguir dizer aqui para vocês quantas reuniões a gente teve do GT Carreira, né? E nas redes sociais, aconteceu também um movimento, né? Eu não sei se vocês conhecem o TAIs na Luta. Esse movimento aglutinou muitos servidores, né? E a partir do momento que o governo lança o PPA, que é o projeto de orçamento participativo, né, plurianual, os TAIs se organizam para colocar a proposta de reestruturação da carreira do PCC-TAI dentro das mais votadas no PPA, né? Isso em meados de 23. Esse processo, né, houve uma campanha dos sindicatos, tanto da FASUBRA quanto do NASEF, né, para que se votasse na carreira PCC-TAI, e esse processo fez com que a solicitação de reestruturação de carreira dos TAIs no Brasil fosse a terceira mais votada, a terceira proposta no PPA todo mais votada.
e a primeira na área da educação. Então, isso ascendeu o governo federal à condição do TAI hoje, né? Dos TAIs nas instituições de ensino hoje. Por isso, foi a primeira mesa específica, né, que a gente chama, que são as mesas que discutem carreiras abertas pelo governo federal. Foi a primeira a ser chamada, foi a primeira aberta, foi a primeira que começou a negociar com o governo, mas não foi a primeira a ser atendida, para nossa surpresa, né? O governo nos atendeu por 3 ou 4 vezes o ano passado, e nessas 3 ou 4 vezes sempre apontava uma condição ali para frente para de fato atender. A última condição, por fim, para resumir para vocês, era que a gente unificasse uma proposta com a Fazubra, né? E foi feito um movimento ali em dezembro, né? Eu participei muito desse movimento em dezembro, de reunião com a Fazubra, de junção, de discussão, de negociação, para que a gente apresentasse ao governo federal uma proposta que nos unificasse em nossas demandas. E conseguimos uma boa negociação com a Fazubra, né? Nessa negociação, o que ficou foi que a gente adotava a malha proposta pela Fazubra, né? A malha de salários e da carreira em geral, né? Das ascensões, das progressões, e a Fazubra adotasse a nossa proposta de RSC para os TAIs, né? E apresentamos aí, no fim de janeiro, a proposta unificada, né? Da Fazubra e do Sinasef para o PCC-TAI. Isso foi uma grande esperança, porque o governo disse que não nos atendia, não ia negociar com a gente enquanto a gente não tivesse uma proposta unificada, né? Isso deu uma grande esperança para a categoria, né? A partir de fevereiro, em 22 de fevereiro, foi marcada uma reunião com o governo para eles darem uma resposta acerca daquela proposta unificada que a gente tinha apresentado. A partir daí, quando né, os nossos representantes sentam com o governo para falar sobre essa proposta, a gente percebe que o governo sequer tinha lido a proposta, né? Quando apontava pontos da proposta, o governo não sabia sequer do que tinha falado. A partir dali, né, houve um sentimento de decepção, de desrespeito, né, de indignação por parte dos nossos representantes da nossa base, e o governo federal propôs, então, sentar os representantes sindicais, o MEC e o Ministério da Gestão e Inovação para tirar uma proposta de consenso para o PCC-TAI, né? A partir daí, a Fazubra já sai em greve. Dia 11 de março, a Fazubra, a partir da resposta no dia 22, né, que foi muito decepcionante, a Fazubra já sai em greve dia 11, o Sinasef já se organiza para uma possível greve, ao mesmo tempo, né, paralelo a isso, discute com o governo sobre essa nova proposta. Em um mês, se construiu uma proposta de consenso dos técnicos do MEC, dos servidores, dos representantes sindicais ou dos sindicatos, e uma proposta, e do MGI, Ministério de Gestão e Inovação. Tá? Essa proposta tem consenso. Ela contempla os servidores, ela contempla o governo olha para essa proposta e diz, não, é esse trabalhador que a gente quer dentro das universidades e dos institutos federais. É esse perfil que a gente precisa lá dentro. Mas tem um problema. A gente não tem orçamento para isso. Né? E aí é nesse momento que a gente se encontra. É nesse momento que o Sinasef deflagra uma greve, em 17 de março, em plenária nacional, né? É nesse momento que a gente se coloca, a gente não está mais brigando e nem está mais discutindo e nem negociando a proposta de carreira que a gente entende ser necessária dentro das universidades e institutos federais, e que o governo também entende ser necessário. A gente está brigando por uma parcela no orçamento para que isso seja possível de ser aplicado. É nesse momento em que nós, técnicos administrativos, nos encontramos, né? E a gente fala, mas aí o governo não diz que não tem orçamento, né? Vamos fazer o quê?
Aí, quando a gente olha para o apanhado, né, da conjuntura, da realidade, o que a gente vê? Um governo que continua pagando juros altíssimos, 50% do orçamento do país pagos em juros da dívida pública. Aí a gente vê o governo negociando uma reestruturação de carreira com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal, dando para algumas categorias 23% de reajuste salarial, né? Mantendo no Congresso um orçamento secreto absurdo, né? Que nos faz, inclusive, enquanto instituição, virar lobista, né? O Augustinho é diretor e pode dizer isso melhor, virar lobista, viver passando chapéu no Congresso atrás de emenda, porque o nosso orçamento não é mais possível manter as instituições de ensino com o orçamento que o governo federal destina. A gente olha essa conjuntura e fala, um governo que vai a público e diz que prioriza a educação, que prioriza os direitos sociais, que diz que os institutos federais são a menina dos olhos desse governo, que há 3 semanas atrás vai a público e faz um carnaval para inaugurar mais 100 unidades dos institutos federais, olha para a gente e diz que não tem dinheiro para reestruturação de carreira. Será que não tem? Né? E aí a gente vai conversando sobre o que é esse governo, né? É uma frente ampla, a gente já sabia disso. A gente é um governo em disputa, né? Uma frente ampla com diversas parcelas da sociedade. Essas parcelas são banqueiros, o grande empresariado. Então, a gente está disputando esse governo, né? A classe trabalhadora, e dentro da classe trabalhadora, nós, como servidores públicos, dentro da parcela de servidores públicos, como servidores públicos da educação, a gente está disputando as políticas desse governo. E o que os nossos antagonistas têm, né? Que são o grande empresariado, os banqueiros, né? O agronegócio, o que eles têm? Eles têm dinheiro e eles têm a grande mídia. O que a gente tem? A gente tem número. A classe trabalhadora tem massa, tem número. A nossa força política vai vir disso. Então, o que é necessário? Que a gente tenha consciência que é preciso todos juntos fazer força política para, nesse governo em disputa, a balança pender para o nosso lado. Né? E aí eu foquei muito essa discussão no PCC-TAI e nos TAIs, mas ela é de uma forma ampla, porque isso diz respeito à negociação da mesa geral, que é essa negociação que reivindica um reajuste das perdas reais do salário de todos os funcionários públicos federais, né? Que ela foi até fechada agora. O governo aí nos deu 9%, que no caso dos TAIs e dos docentes não resolveu o nosso problema, continuamos os TAIs com 34% de perda salarial, né, e os docentes com 22%, 22%, né, ainda com os 9% dado o ano passado, e aí o governo apresenta uma proposta de reajuste que é 0% em 2024 e 9% dividido 4,5% em 25, 4,5% em 26. Aí a gente olha para esse cenário e fala, lá em 26, quando a gente recebeu os últimos 4%, como é que vai estar a nossa perda salarial? Vai estar nos mesmos 34 e nos mesmos 22 que a gente está hoje. Então, essa proposta não contempla os nossos problemas, né? Não contempla. Então, essa proposta foi negada pelas entidades sindicais, né? O que a gente tem agora, né? Eu vou resumir, que eu acho que eu já me estendi bastante. O que a gente tem agora, e aí depois a gente vai fazendo, conforme a gente vai conversando, a gente vai colocando mais elementos desse pacote todo. O que a gente tem agora, né, no momento, né? Na última cartada aí do governo. Ontem, o governo propôs o seguinte, o governo fechou a mesa geral de negociação, que é uma mesa que negocia com todos os servidores do federal,
tá? E ele falou que vai negociar esses reajustes separados nas mesas específicas. Ou seja, na mesma mesa que a gente discute carreira, a gente vai discutir o reajuste, né? E aí, de acordo com as perdas salariais, que são diferentes nas diversas categorias que tem de servidores federais, servidores públicos federais. Então, essa mesa foi, e aí tem o acordo dos auxílios, né? Aquele mesmo acordo que ele tinha apresentado, do auxílio alimentação de R$1.000, de também um reajuste no auxílio creche, e aí ele apresenta uma nova proposta de auxílio saúde suplementar, né, muito de acordo com o que ganha e com a idade do servidor, uma proposta que coloca uma mesmo, né, para o governo. Tinha um dispositivo que dizia que ele só ia negociar com as categorias, ia abrir essa negociação nas mesas específicas com as categorias, desde que as que não estivessem em greve não entrassem em greve, né? Houve um barulho muito grande, porque diz que é um ataque ao direito de greve, em momentos de negociação ainda, que é a forma que o trabalhador tem de fazer ação nessa negociação, né? Então, esse dispositivo foi tirado. Então, isso que está posto. Hoje, o governo vai nos atender em mesas específicas separadas, inclusive os tais numa mesa e os docentes em outras, e ele vai discutir nessas mesas sobre carreira e reajuste, todo mundo separado, tá? E esse acordo aí tá posto para a gente aceitar ou não. Agora, um apanhado sobre as outras reivindicações rápidas. Temos uma mesa que é só no MEC, que não tem impacto orçamentário, que negocia a revogação de todas as medidas do governo Temer e Bolsonaro que atacam os servidores públicos, atacam nossos direitos, atacam nossas atividades e atacam a educação pública como um todo, né? Essa mesa também ela foi aberta e nunca houve uma reunião dela. O governo não deu uma resposta sobre esse revogaço que a gente tanto quer, tanto precisa. E agora, a partir do momento que o Sinasef entra em greve, o governo chama essa mesa hoje, ela vai acontecer, para discutir os termos dessas demandas de revogação de algumas medidas, que é a 983, que trata a carga horária docente, a IN 54, que fala sobre direito de greve e de controle de ponto, a reforma do ensino médio, dentre outras demais instruções normativas, portarias, dispositivos legais em geral, que a gente entende que nos ataca e que nos dificulta nas nossas condições de trabalho. E ainda tem uma reivindicação geral de recomposição do orçamento dos institutos federais e universidades federais, que hoje, né, é equivalente ao que a gente recebia em 2015, ou seja, nem contando que dali de 2015 até hoje existe uma inflação imensa a ser considerada, a gente também tem 3 vezes mais o número de alunos e estamos trabalhando com o mesmo orçamento. Isso impacta na estrutura do campus, reposição de material, pagamento de contratos, concessão de bolsas para os nossos estudantes, que a gente sabe que é muito importante para a permanência e êxito deles, programa de auxílio de permanência, enfim. Esse orçamento, ele hoje, e se a gente não brigar e ele não tiver uma séria revisão e recomposição, estamos em vias de não conseguir mais funcionar. E isso o Augustinho pode falar muito melhor que eu, né, Augustinho? Mas é isso, gente. Eu acho que eu tenho muita informação. As negociações são 3 mesas acontecendo, elas vão e voltam, as informações circulam aí pela rede. Eu espero que vocês tenham entendido e me colocam aí à disposição para dúvidas, para a gente discutir a respeito disso tudo que a gente se propôs a conversar hoje. É isso, gente.
Tá, obrigado, Maíra. Acabei esquecendo de falar no início da nossa conversa aqui, da nossa reunião, sobre a ausência da Graziella. Ela me passou uma mensagem, ela não está muito bem agora de manhã, então ela pediu desculpas a todos aí, porque ela não pode participar, e que a Maíra, que também já estava previsto conversar, né, vai substituí-la também, no caso dessas questões aí que alguns de vocês devem formular. Eu acho que a dinâmica aqui a gente pode fazer como nós temos feito. Quem puder, coloque, as suas dúvidas podem ser colocadas no chat, posso ler para a Maíra, se for o caso, como nós fizemos numa última reunião, ou também pode se manifestar, né? Está aberta a palavra também aí para quem quiser formular alguma questão, fique à vontade, só levante a mão, eu vou procurando aqui atendê-los para que a gente esclareça o que for necessário, né, ou pense juntos, né, que também é uma outra forma. Afinal de contas, a gente está no movimento paredista e conta com a colaboração de todo mundo, né, a participação seja aqui na reunião, mas também, né, nós não temos todas as respostas, né, muitas vezes no movimento que a coisa acaba surgindo, emergindo algumas propostas, ideias e até novas reivindicações, tá bom? Então, quem conseguir colocar no chat, eu agradeço, mas também fiquem à vontade aí para se manifestar, fazer alguma questão relativa aí, se a Maíra tiver como responder, ela pode, aliás, responder para vocês, e assim a gente vai tocando, tá bom? Então, está aberta a palavra, quem quiser se manifeste, por favor, ou coloque no chat. Agostinho, quantas pessoas aí pensam nas perguntas? Agostinho não, o Pacheco, perdão, é que eu li a fala do Agostinho ali. Eu queria dialogar aqui com que eu vi aqui no chat, a Gislene, sobre a questão da abertura, né, de novas instituições, né. A gente coloca, né, essa questão, e o próprio sindicato apoia, não é contrário. Eu acho que tinha que ter um instituto federal em cada cidade do Brasil, né? Mas a gente, inclusive, a abertura dessas novas instituições, eu acho que nos dá margem para apontar quem o governo federal quer colocar ali dentro, né? Que servidor, se a gente não tem, que atenda os campos que estão funcionando. Com que orçamento esses campos vão funcionar, né? A gente apoia o Sinasef de forma alguma, é o contrário à criação de mais institutos federais, muito pelo contrário. Mas a gente precisa apontar que existem problemas e que esses problemas hoje, eles afetam o funcionamento dos já existentes, né? Então, não são questões que são antagônicas, não, muito pelo contrário, elas caminham juntas, né? A gente quer ampliação, a gente quer mais institutos federais, mas a gente quer com a qualidade que a gente tem e que hoje a gente ainda tem, porque a gente resiste, porque a gente trabalha, porque a gente dá um duro danado, porque se a gente for olhar as condições objetivas, elas não existem para manter a instituição no formato e com a qualidade que a gente consegue manter. Bom, tem uma questão aqui. Aline, pode formular aí a tua pergunta ou o comentário. Oi, bom dia, pessoal. Eu queria saber da Maíra se ela acha que essa divisão nas diferentes mesas, né, pelo que eu entendi agora, a discussão vai ficar separada, né, dos docentes e dos tais, se ela facilita ou dificulta as reivindicações aí. Então, Aline, assim,
um processo que a gente está iniciando a discussão agora, né? A gente tem um entendimento, como é de ontem, né, essa proposta, então a gente ainda está tentando entender a melhor estratégia que a gente tem para lidar com essa proposta, inclusive voltando à base, escutando a base, o que pensam, né? Então, eu vou falar um pouco o que eu tenho discutido com alguns companheiros e um pouco da minha visão. Eu acho que sempre que divide, sempre a ideia de dividir é uma ideia de perder força, né? A gente sempre é o dividir para conquistar, né? Então, eu entendo que fazer uma divisão e cada um fazer a sua negociação em mesa específica é algo assim, cada um vai correr pelo seu, sabe? A gente tem o FONASEF, que é o Fórum das entidades representativas de todas as categorias do Serviço Público Federal. É um fórum que anda com bastante coesão, andando bastante junto, né? Então, isso assegura um pouco a gente que não vai ser nesse formato de que cada um por si, quem tiver mais condições e mais forças que conquiste o seu quinhão, né? A gente não quer que seja assim, não é a intenção, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente, enquanto educação, não fomos atendidos pelo governo, né? O que a gente ganhou foi o que foi negociado naquela mesa, o que todo o Executivo Federal, que todos os servidores federais conseguiram, foi os 9%, né? E mais esses auxílios, que também é fruto dessa mesa geral. O governo, quando faz isso, ele tem uma fala nessa mesa, né? Ele fala assim, a gente vai levar a negociação de reajustes para as mesas específicas, mas isso não vai contemplar as categorias que já foram contempladas, porque a gente teve algumas categorias aí contempladas, inclusive com aumentos bastante pomposos, né? 23% para uma categoria, acho que não sei direito, tá? Eu teria que ver direito. Mas algumas categorias tiveram reajustes negociados na categoria, né, sem ser na mesa geral. Então, isso talvez para a gente, que não recebeu nada, né, seja positivo, né, mas nosso anseio é que esse seja positivo, não seja um formato fragmentado, egoísta de pensar como a gente vai conseguir as nossas demandas. Não sei se vocês me entendem. Que a gente continua pensando no coletivo, mas que dentro desse coletivo, quando a gente põe uma lupa dentro desse coletivo, a carreira da educação, em especial para esse CETAI, realmente é a categoria que menos ganha, que menos teve avanço nos últimos tempos. Então, talvez essa mesa seja positiva para a gente, sim, tá? Mas é sempre temerário essa divisão, é sempre temerário estratégia do governo ser dividir a classe, né? A categoria de servidores públicos federais. É sempre uma estratégia que a gente tem que olhar com desconfiança. Não sei se foi respondido, Aline. Sobre as ienes, o Pacheco falou aí, né? Eu também não vou ter aqui de cabeça, são inúmeras, e a gente tem listado nos nossos informativos, tá? Tem listado e falando quais são as reivindicações de cada uma. Maíra, aproveitando aqui que a gente ainda, né, tem acho que algum comentário da Cibele aqui, mas que ela faz, depois a gente pode falar alguma coisa a respeito, mas uma dúvida que pintou para mim, que quando eu vi a tabela, né, da reestruturação da carreira, o que foi, assim, se você pudesse ressaltar, evidentemente que eu não vou pedir para você descrever a tabela, mas assim, o que foram os grandes avanços em relação ao que existe hoje? Você consegue fazer dar um panorama para nós em relação a níveis, a redução em relação aos interstícios? Você consegue falar para nós um pouquinho a respeito, que eu acho que aí pode gerar também mais algumas dúvidas ou questões. Eu vou tentar abrir aqui o que eu te falei, Pacheco, mas eu posso ir falando já. As principais mudanças, aí, se eu conseguir abrir, a gente vê visualmente. Uma é na malha, né, que eu falei que foi adotado
da Fazubra, né? Essa malha salarial, que é aquela planilhona, né, que a gente olha do PCCETAI, que tem um monte de nível, um monte de sobe e desce, um monte de número, e que não é preciso entender tudo isso não, tá, gente? É só entender que hoje a gente tem 5, né, vamos chamar de níveis, né, 5 níveis, o A, o B, o C, o D e o E, né, com remunerações distintas, inclusive bastante distorções nessas remunerações, né? E a proposta que foi protocolada para o governo, ela aglutina o A e o B num nível, o C e o D num nível, e o E num outro nível. Então, a gente passa de 5 níveis para 3, tá? A, que seriam os servidores com... E aí isso está vinculado a nível de escolaridade. O A, que seriam os trabalhadores com ensino fundamental, tá? E aí aqueles que nem existem mais, que é com ensino, ensino fundamental 1, ensino fundamental incompleto, são categorias que não têm mais concurso público, que foram extintas, elas se aglutinam nesse primeiro nível, tá? Mas, a partir dali, a escolaridade é ensino fundamental, né? Porque a gente não tem mais concurso público para quem não tenha, pelo menos, o ensino fundamental. Então, se aglutina ali o A, que é ensino fundamental. Aí, o C com D, né? Que ficou a segunda categoria, a segundo nível, né? Ensino médio. E o E, ensino superior, como é hoje, tá? A mudança da questão salarial era assim, a nossa reivindicação é que o primeiro nível, o piso do PCCETAI fosse 3 salários mínimos, né? Hoje a gente tem um piso que é um pouco mais de... E aí, se a gente fosse colocando vencimentos esporádicos, quando os aumentos reincidem nessa tabela, às vezes causa bastante distorções. Então, qual foi a proposta, né, colocada? Que a referência de vencimento seja o piso do E, né? Então, o piso do E é a referência de vencimento do PCCETAI. A partir do piso do E, quando tiver reajuste, ele vai incidir sobre o piso do E e nisso ele em cascata reincide todos os outros níveis. Como isso? O piso do E é um valor que, a depender dos reajustes, vai mudando, e os outros níveis, que é o segundo e o terceiro, né, que hoje, que seria o A, B e o CD, ele vai ser o CD 60% do E, e o AB, salvo engano, e aí eu posso pegar aqui depois na colinha, 40% do E. Então, o E se torna referência, e os outros porcentagens do vencimento do E, tá? Isso é uma mudança. Outra mudança são no nível de progressão, né? A gente vai para 19 níveis, né? E o nosso STEP, né, que hoje é de 18 meses, né, 1 ano e meio, ele passa para 12 meses, né? Então, a gente vai progredir a cada ano nessa carreira, de forma que a gente atinja o topo da carreira antes do que a gente atinge agora, né? Porque tem tais que se aposentam sem sequer atingir o topo. Então, isso é um outro ponto. Passa essa progressão que vai de 18 meses, vai para 12, diminui para 12, também vai de 3,9% que é hoje para 5% no salário, né? Essas progressões. Outra coisa que foi colocada e que o governo também aceitou é o RSC para tais, né? A nossa proposta de RSC para tais foi aceita pelo governo também, né? Requer orçamento para colocar, né? Como todas as outras questões. Que eu me lembre isso, tá, gente? Eu estou tentando abrir aqui a planilha para tentar ver se eu lembro de outros detalhes. Mas, em grosso modo, que muda, assim, substancialmente, é isso. Bom, perfeito.
Eu também não tinha entendido ainda, comecei a entender agora. A Cibele levantou a mão. Tudo bem, Cibele, pode formular aí a tua pergunta. Bom dia, pessoal. Maíra, eu tenho uma dúvida, assim, como fica nessa reestruturação de carreira, né? Como que a gente se encaixa na tabela nova? Quando a gente migrar de carreira, né, se for aceito, enfim. A gente inicia ali do zero, que nem no meu caso, né, categoria D, mas eu tenho 20 anos de carreira, então eu já estou ali mais para o final da carreira, na tabela atual. A gente inicia do zero, a gente entra já num padrão mais à frente. E uma outra questão também é que, assim, lá em 2015, né, quando teve aquelas reivindicações e acabou os docentes conseguindo um reajuste maior do que os tais, aquilo ali acho que foi um divisor de águas para muitos servidores, assim, né? E eu acho que muitos passaram a não se sentir tão representados pelo sindicato, e isso gerou um afastamento dos tais do sindicato, né? E também, eu fico pensando agora, né, nesse cenário que já teve lá em 2015, a gente sabe que a gente tem um número maior de servidores, mas a nossa força é menor, até porque a gente não sei o motivo, né, que a gente não consegue se organizar quanto categoria para ter uma reivindicação mais efetiva. A gente vê as dificuldades agora para a gente aderir à greve, o nosso serviço sempre é considerado tudo essencial, tudo inadiável. Então, assim, a gente tem que, né, fazer o movimento e tá dando conta ainda do que é inadiável. Então, assim, fica muito difícil para a gente lutar mesmo. Mas eu acho que a gente tem uma divisão dentro da classe muito grande, né? E então, assim, eu queria entender um pouco essa percepção de sindicato mesmo, porque eu confesso que eu não tenho muito essa percepção, sabe? Cibele, você pode repetir o finalzinho, porque deu uma cortada, eu não entendi muito da nossa organização, só repete para mim, porque deu uma picotada nesse finalzinho para mim. Que a classe de tais, né, acho que tem de forma nacional mesmo assim, tem uma dificuldade de se organizar, porque é um número grande. Se a gente se organizasse de uma forma, a gente conseguiria muito mais coisas, né? Mas, por outro lado, o nosso serviço sempre é considerado essencial, então a gente tem uma dificuldade de ir à luta mesmo, né, de parar e se mobilizar. A gente tem que estar dando conta ali do que é inadiável e, ao mesmo tempo, estar no movimento. Então, assim, eu queria entender essa percepção, assim, né, do sindicato quanto a essa questão da divisão das mesas docente e TAI, e de como, assim, a gente poderia se mobilizar de forma mais efetiva quanto TAI, assim, sabe? Entendi. Cibele, primeiro, né, a realocação na carreira ela vai ser considerada proporcionalmente ao nível que a gente se encontra, tá? A gente não vai lá todo mundo para o início da carreira, né? Porque, inclusive, tem gente que talvez ia acabar recebendo até menos, né? Então, ela vai ter uma tabela de equivalência em que as pessoas vão ser enquadradas relativamente no local em que elas já ascenderam, em que elas estão no momento, né? Então, isso é uma preocupação, inclusive, seria até ilegal se isso não fosse feito, né? Porque são direitos adquiridos, né? Sobre a questão da greve de 2015, que também foi em 2012 a mesma coisa, existe um movimento aí de grande insatisfação dos tais, que desde que eu estou no sindicato, é uma luta que a gente encampa de trazer os tais para o sindicato e falar o seguinte mesmo, né? Onde eu ia nesse momento, agora não, tá todo mundo mais envolvido e tal, mas teve momentos que a gente ia conversar com os tais, era muito difícil, assim, não queria saber de sindicato, esse sentimento mesmo que você falou, de que o sindicato representa os docentes, né? Primeiro, na greve de 2012 e 2015, em especial na de 2015, 2012 até teve um esvaziamento da greve pelos docentes mesmo, que deixou os tais fora, né, um pouco dessas negociações. Mas em 2015 em especial, que é o que nos dá essa diferença, né, de perda salarial hoje,
quem assinou o acordo que o governo apresentou e aí desmobilizou a categoria foi o PROIFES. O Sinasef se negou a assinar o acordo, a Fazubra se negou a assinar o acordo e o Andes se negou a assinar o acordo. Quem assinou foi o PROIFES. Então, o que aconteceu? Desmobilizou toda a categoria. Hoje, o Sinasef, a Fazubra e o Andes, eles caminham em unidade, né? Inclusive, quando começou todo esse movimento de greve, a gente iniciou semanalmente reuniões, né, da direção nacional com a direção nacional da Fazubra e do Andes, para que a gente conseguisse sair dessa greve junto, né, respeitando o tempo de cada entidade, mas que fosse mais ou menos junto. E isso, de certa forma, está acontecendo. A Fazubra saiu dia 11 do 3, Sinasef sai dia 3 do 4, e Andes vai sair dia 15 do 4, né? Mas o PROIFES, ele, de certa forma, sempre corre por fora, e o nosso papel é fazer essa denúncia, fazer esse apontamento, e as três entidades se juntarem, fortalecer, para que a gente cada vez menos sofra essas investidas do PROIFES de assinar acordos com o governo em que a categoria não está sendo representada, não é escutada e não aceitou. Né? E isso desmobiliza, de certa forma. Quando fala, assinou, o governo anuncia, coloca em todas as mídias. Os servidores federais aceitaram o acordo. E aí vem a insatisfação, porque entende-se que foi a sua entidade, mas não foi a sua entidade, foi outra entidade que assinou. Então, tem todos esses meandros aí que a gente precisa tentar, essas rebarbas que a gente precisa tentar aparar. Sobre a nossa mobilização, é um grande desafio mesmo, Cibele. Os técnicos administrativos, nesse processo de precarização do trabalho que a gente vem sofrendo, eles ficaram totalmente apáticos, né? Eu até falo, quando a gente vai nos eventos nacionais, quando a gente está nas discussões nacionais, pelo Brasil, os técnicos administrativos estão muito mobilizados, tanto que são os tais que puxam a greve, né? Nesse momento, quando a gente olha, no geral, os tais que puxam essa greve. Porém, eu vejo no IFSP diferente. No meu campus, por exemplo, em diversos outros que eu participo, parece que os docentes estão mais à frente dessa greve que os tais, né? Eu acho que agora a gente está conseguindo parar, conversar com os tais, e eles conseguirem, a gente conseguir recuperar a confiança dos tais no sindicato. E assim, é uma frase que toda vez que eu vou abordar um TAI em relação ao movimento sindical, que fala isso para mim, mas o sindicato não nos representa. Assim, o sindicato não é uma pessoa, né? O sindicato é um conjunto, é um coletivo. E se a gente não se coloca lá dentro, se a gente não pauta as nossas demandas, uma outra pessoa vai pautar, e essa outra pessoa pode ser docente, né? Então, é muito importante que a gente entenda que o sindicato assumir as pautas dos tais requer que os tais estejam dentro do sindicato. E aí é uma briga que eu faço por dentro mesmo, Cibele, da gente colocar lá como é muito mais difícil eu, como TAI, conseguir fazer plantão em Brasília do que um docente. Como é muito mais difícil eu, para um TAI, participar de uma atividade sindical do que um docente. A gente precisa estar colocando lá isso todos os dias, para que seja entendido que a gente tem peculiaridades na nossa carreira e na nossa condição de trabalho que nos impede da efetiva participação, né? E aí lutar por essas condições. Eu acho que é um pouco isso, né? A gente não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que isso é uma missão nossa, né? É uma tarefa nossa enquanto categoria. Oi, Cibele, acho que não tem mais nenhuma questão. Pode formular teu comentário aí, Cibele. Na verdade, seria só para ainda assim, né? Ficou uma questão ainda para mim. Dessa lá de 2015, né? Tudo bem, o PROIFES aceitou, mas o PROIFES representa só os docentes, né? Então, assim, a categoria do TAI não se posicionou. Então, assim, ficou aquela, a gente vai continuar na luta, não sei o quê, mas não teve uma mobilização. Eu acho que talvez os docentes mesmo, os que estavam filiados ao Sinasef, enfim, ficou numa situação confortável e a gente sempre está muito na sombra dos docentes na greve, né? Eu acho que é isso mesmo que você falou. Sempre é puxado pelos docentes. Os
Os TAIs, assim, já estão em greve há um tempo, mas a gente só começa a se mobilizar agora porque os docentes do campus começaram a se mobilizar. Então, assim, mas eu acho que isso é um pouco ainda fragmento daquela coisa lá de 15, porque nem todo mundo ainda teve essa compreensão, porque para a gente ficou um sentimento mesmo de que não olharam para a gente, sabe? Falaram que iam continuar a luta e não continuou, os docentes aceitaram e a gente, por tabela, ficou esquecido, assim, sabe? Sim, eu compreendo. Eu compreendo que esse é o sentimento. Eu, por muito tempo também, eu estou no Instituto Federal desde 2011, né? E também, por muito tempo, eu compartilhei desse sentimento também, assim, falava de sindicato, não, é sindicato que usa a gente, né? Ele representa o docente e usa o TAI quando precisa mobilizar uma greve, né? E até que a gente percebe que a gente precisa estar nesse espaço ocupando para que isso mude. Talvez seja, mas é a entidade que nos representa. E eu acho que não é positivo. Eu acho que eu olho para o Sinasef e aí é uma questão de princípios mesmo, e olho para a FASUBRE, que são 2 sindicatos que representam TAIs e docentes das universidades. Quando eu olho para o Sinasef, vejo que é um sindicato que se propõe a representar 2 categorias que coexistem no mesmo local de trabalho, né? Numa perspectiva de não fazer esse diferenciamento, eu acho que a gente tem que fortalecer isso e não dividir porque nos representa. Eu acho que a gente tem que fortalecer isso. Eu acho que a separação nos enfraquece. Eu acho que os trabalhadores, dentro do mesmo ambiente de trabalho, mesmo chão de escola, eles precisam tá lutando junto por melhores condições. Eu creio que a divisão nos enfraquece. Eu enxergo assim, eu acho que a proposta do Sinasef em representar as 2 categorias, ela é positiva. Ela faz com que a gente tenda a andar junto, a não ter tanta diferença de condições de trabalho mesmo. Eu acho que essa é a intenção, e eu acho que essa intenção é muito nobre, essa proposta do Sinasef como um sindicato que representa os servidores dentro do seu local de trabalho, né, e não fragmenta isso. Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma questão. Só aproveitando, até fazer aqui dar um testemunho também com relação a essa questão que foi proposta aí pela Cibele, esse resgate, né, de uma situação. Eu acho que tem muito a ver com um pouco o que a Maíra acabou de falar, que assim, é a concepção de sindicato que a gente tem de alguns anos para cá, e o sindicato também, ele também vai se transformando, né? O próprio sindicato, o próprio Sinasef, por questões de como é que se forma, né, o Sinasef, como é que ele é criado, tal, né? Então tem toda uma história aí, principalmente aqui em São Paulo, né, de um sindicato que começou como uma associação, depois ele foi se transformando e tal, e aí, a partir da ocupação de uma concepção de sindicato que não é uma associação beneficente, não é uma associação, não tem aquele viés assistencialista, mas sim de defesa da classe, que eu acho que aí a gente não consegue conceber dividir as coisas, sabe? Porque quanto mais você divide, né, a própria divisão que está sendo proposta para o governo é uma fragmentação, é uma proposta na qual você começa a dividir a categoria novamente, né? E eu acho que a gente tem que fazer um esforço para justamente continuar trabalhando unidos. Se vai em mesas separadas, por exemplo, vamos trabalhar unidos. Eu acho que a concepção de sindicato classista, de um sindicato que enxerga a classe, para mim, a classe trabalhadora é essa, nós estamos de um lado da mesa, não tem, sabe, não é o fato de eu ser docente e trabalhar lado a lado, por exemplo, com um técnico administrativo, ele tem que ser assim, não pode ser diferente, porque sem o trabalho, a qualificação, condições de trabalho de né, a gente não vai conseguir entregar o nosso melhor processo de educação, a gente não vai entregar o melhor, uma educação de qualidade. Então, acho que tem que haver essa união no propósito, inclusive, de entregar uma boa educação para os nossos estudantes, que é o nosso propósito, né? Então, acho que é isso que a gente tem que ver.
tem que lutar para ter um sindicato. Então, para mim, eu sou absolutamente desfavorável, e sabe que no meu campus a gente tem um pouco mais forte essa divisão com o PROIFES, inclusive, que tem uma atuação mais forte aqui, mas eu entendo que, inclusive, também já estive filiado ao PROIFES um tempo atrás, há muito tempo, quando eu entrei no campus, e saí porque eu não entendi. Falei, não é possível a gente fazer uma luta, sendo que a gente já está dividindo de saída. De saída a gente já está fragmentando a nossa categoria, né? A nossa classe como trabalhador de educação. Então, eu acho que faz todo sentido que a gente lute para manter e aumentar, inclusive. Eu acho super importante a gente estar trabalhando e fazendo esse movimento junto com a FASUBRA, junto com o Andes, e a gente lutar por isso, porque cada vez mais, senão você vai resolver, cada vez mais você vai para o individual. Então, a solução individual, você sabe como é que é, nós sempre vamos sair perdendo. Acho que era importante, queria só dar esse testemunho com relação, inclusive, à ideia de um sindicato que tem que ser cada vez mais, né, mais forte na medida em que ele agregar mais pessoas e mais filiados e agregar mais uma ideia desse tipo. Eu acho que é essa, desculpe aí se não ficou muito claro, mas essa é a minha concepção de sindicato. E eu acho que hoje os companheiros que, né, a Maíra e tudo mais, nós fomos da direção, né, na última gestão, a gente compartilhava desse ponto de vista, era uma coisa que nos unia, a gente conseguiu praticamente chegar ao final da gestão, quase todos os integrantes, a gente ainda se fala, conversa e tal, porque a gente tem em comum esse ponto, essa defesa de um sindicato classista. Eu acho que isso que nos, inclusive, agrega bastante para nós e que eu entendo que é um item importante para que um sindicato defenda de fato os interesses dos seus filiados e dos trabalhadores, de todos os seus trabalhadores. Desculpe eu me estender. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma questão, Maíra. Você quer... Deixa eu ver se alguém quer mais falar. Perfeito. Sim, concordo com o Leandro aí, que colocou essa observação dessa pecha aí. Eu concordo. Mas foi uma rasteira, pelo que eu entendi, do que a Maíra colocou aí. Bom, gente... Eu acho que teve mudança também, não só isso, Pacheco, eu acho que teve mudança de lá para cá também. Eu acho que a gente tem mais tais participando, eu acho que tem, tanto dentro do Instituto Federal, quanto no próprio Sinasef, eu acho que há uma mudança de paradigma, sim. Concordo. Está mudando, sim. Eu acho que a gente tem que empenhar isso, inclusive, a gente tem que ser o sujeito dessa mudança, inclusive, né? Isso mesmo. Bom, se não há mais questões, eu vou pedir para a Maíra, então, fazer uma fala final e a gente encerra a nossa reunião, né? Lembrando vocês que, em relação à greve, a gente tem o plantão do sindicato, aí tem um plantão amanhã, online, para poder esclarecer dúvidas, né? E que a gente está fazendo esse trabalho justamente para garantir que a greve, né, aqueles ruídos de comunicação, né, que são sempre muito fortes quando ocorre um movimento como esse, né, eles sejam reduzidos. Beleza? Maíra, se quiser então fazer suas considerações finais aí, eu abro a palavra para você e a gente encerra a reunião depois. Espera aí um minutinho. Pacheco, enquanto eu falo, eu vou deixar aqui os slides que eu consegui abrir agora, gente. Mas enquanto eu falo para vocês darem uma olhada, porque já é algo que já foi falado, né? Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão... Acho que está carregando, né? O que será que eu tenho que fazer aqui? Isso? É isso aí, gente. Então, aqui a gente tem, né, o que fala o relatório final, né, que são o que foi feito, né, aí eu vou passando aqui enquanto eu falo para vocês. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, assim, e parabenizar a organização aí, teve um teto aí de quase 30 pessoas na reunião, e isso é muito simbólico, né, que diz respeito do quanto a gente está precisando fazer essas discussões, o quanto a gente está precisando ter uma mudança aí na instituição, tanto das nossas carreiras, quanto das condições de trabalho, né, eu acho que
eu até esqueci de passar para vocês, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas pelo Brasil a gente já está com quase 500 campos parados dos institutos federais, né? Isso do universo de 680. E em São Paulo, até ontem, a gente tinha 31 campos parados de um universo de 44, certo? 44, tirando que uns não estão ainda em funcionamento, né? Em funcionamento, de fato, são 38. A gente tem 34 parados. Eu acho que isso é um termômetro do que a gente, de quão legítimas são as nossas reivindicações, né? E do quanto a gente estava precisando desse momento de parar e falar, se a gente não parar agora, por nossa vontade para lutar, a gente vai parar lá na frente por falta de condições, né? Eu acho que isso que está posto, eu não sei no campus de vocês, mas os estudantes estão apoiando muito a nossa greve, eles estão compreendendo a necessidade de estar lutando pela educação pública e pelas condições de continuarmos essa instituição que é de excelência, né, que propõe uma educação aí inovadora, diferente do que a gente vê por aí, né, e que a gente defende, que a gente resistiu por 7 anos a muitos ataques. Então, queria colocar aqui para vocês que só a mobilização nossa, manter essa greve forte, manter essa greve acontecendo, discutir muito a respeito dela, discutir muito das estratégias que a gente vai ter para trazer a população do nosso lado, para trazer os alunos do nosso lado, o tempo todo, é só isso que vai nos garantir o êxito dessa greve. E quanto mais forte ela está, mais rápida ela vai ser, porque ninguém quer ficar de greve o tempo todo, né? Por mim, eu nem fazia greve, mas a necessidade é imposta e a gente está fazendo, e quanto mais forte a gente tiver essa greve, mais rápido a gente vai ser atendido, né? As dúvidas são enormes, as angústias são enormes, os anseios, tudo, porque tudo é muito novo, a gente está dentro de um novo contexto de trabalho, de uma nova ordem imposta para as nossas condições de trabalho. Então, fazer greve dentro desse contexto é desafiador, ninguém tem a fórmula certa. Eu tenho dito nos campos que cada campus vai sentar e vai aparar todas as arestas, e o que talvez dê muito certo em Jacareí não vai dar certo em Guarulhos, o que dê muito certo em Guarulhos não vai dar certo em Presidente Epitácio. Então, é um momento da gente tomar essa greve como um processo nosso, né, e construir junto um coletivo de servidores o formato que ela vai ter e a maneira que ela vai ser mais exitosa e menos prejudicial para toda a comunidade, tanto servidores quanto principalmente estudantes, né? Então, eu acho que é esse recado que eu tenho para dar, muita força para vocês na luta, e fico à disposição aí para dúvidas, o Pacheco tem aí meu contato, fico à disposição para dúvidas, para lamentos, né, que a gente tem um monte. É isso aí, gente. Estamos na luta, estamos junto e vamos sair vitoriosos dessa greve aí, com certeza. Eu vou passar os slides aí para vocês verem rapidinho, tá? Ó. Aqui é mais um pouquinho. Eu acho que isso a gente falou, né? Ali a correlação do nível E como referência. A tirar aquelas questões de direta e indireta dos incentivos à qualificação, isso eu tinha esquecido, as progressões, os 3 salários mínimos e o reajuste na tabela. E aqui é como vai ficar a tabela, aquela tabelona que a gente não entende nunca, vai se transformar nisso, né, na nossa proposta, se tivermos êxitos, e teremos. 3 padrões, 19 níveis, e as progressões aqui com 16 formas de chegar. Tá bom, gente? Se quiserem, depois eu mando para o Pacheco os slides para vocês darem uma olhada. Queremos sim. Eu compartilho com todo mundo aqui, comando de greve, manda para todos os servidores aí, para quem quiser conhecer mais e até, de repente, até formular alguma questão, alguma coisa, mandar para depois falar com você. Opa, aumentei muito.
prontinho. É isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Pacheco. Imagina, obrigado a você por ter participado, explicado, feito, né, participado da nossa reunião. Valeu, Maíra. Obrigadão. Só lembrando os servidores que hoje a gente tem uma assembleia à tarde para falar sobre a greve, né? Acho que é importante, se quem puder participar, online também, pode ser, é híbrida, né? Me parece. Inclusive com a perspectiva de fazer uma caravana para Brasília semana que vem, né? Que tem grandes atos lá acontecendo semana que vem. Então, quem tiver interesse, é importante participar. Maravilha. Obrigado a todos aí pela participação, teve uma participação muito boa. Agradeço mais uma vez aos colegas aí, principalmente os técnicos administrativos, para quem essa reunião, inclusive, foi dedicada, embora, né, também tem uns docentes participando. E vamos aí, gente, vamos à luta, vamos conseguir dobrar, né, e atingir pelo menos os nossos objetivos.